Meus irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe em mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui transmitindo, fazendo essa transmissão, e que nesse tempo que nós vamos ter de louvor, de adoração e também de meditação na sua palavra, sejamos edificados e que em tudo nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29. Nós leremos os versículos 12, 13 e 14 dessa passagem, que é uma oração feita por Davi. Assim nos diz a palavra de Deus. Davi, ao orar, dentre algumas coisas, ele havia dito o seguinte a Deus: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu
E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Davi, sendo um rei, não se exaltou, mas reconheceu que diante de Deus ele era um mero servo, era alguém totalmente dependente desse Deus. Não só ele, mas como todo o povo de Israel. E apesar de ter experimentado um momento tão bom na história de Israel, eles então reconheceram que tudo que eles estavam experimentando era porque Deus havia os feito chegar naquele estado. Era Deus que era a fonte de toda essa felicidade e de todo esse sucesso que eles se encontravam. De maneira que, ao reconhecer, Davi então diz na parte final do versículo 14: porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Da mesma forma, nós possamos reconhecer que aquilo que somos, temos e fazemos pela graça maravilhosa de Deus através de Cristo Jesus. E assim que nós possamos entregar todas estas coisas a Deus, que possamos ofertar a nossa vida, o nosso tempo de louvor, de adoração, de fato, a esse Deus que é aquele que tem nos feito ser tão felizes. Então, em mais uma oportunidade, o desejo do nosso coração e a nossa mente esteja voltado nestas coisas. Vamos então orar e clamar isso a Deus. Pai amado, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, diante daquele que é o dono de todas as coisas, diante daquele que é quem tem nos feito chegar aonde chegamos, ter o que temos, ser o que somos. Tudo isso por meio do que Cristo fez por nós na cruz. Por isso, ó Pai, te louvamos, reconhecemos. Ó Deus, queremos aqui glorificar o teu santo nome, porque em Cristo nós somos um povo feliz. Nós somos, ó Deus, povo aonde os olhos não estão voltados para as coisas desta vida, mas para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, os nossos olhos estão voltados para Ti, como Deus que é Deus sobre todas as coisas e que deve ser adorado. Por isso, ó Pai, nós queremos não somente reconhecer a nossa dependência, o Teu poder, a Tua grandeza, mas, ó Deus, ofertarmos a nossa vida, tudo quanto fazemos, somente ao Senhor, para a glória do Teu nome. Então, ó Deus, que tudo aquilo que fizermos, ainda aqui na nossa casa, ó Deus, seja para o Senhor. Que assim o Senhor se alegre, que assim o Senhor seja honrado por cada um de nós. Porque, ó Deus, foi para isso que Cristo morreu na cruz, para que pudéssemos ser o Teu povo e Te servir por todos os dias da nossa vida. Deus, nós assim pedimos, e desde já louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. E fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis,
nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em meio a vales, eu tenho paz, não estou só. Beleza e perfume, inspiração, amor maior. Presença constante, inabalável, me faz viver. Confiarei em qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio dos vales, onde os ossos secaram, a sombra da morte, em meio a gigantes confiarei. Em meio a vales, eu tenho paz,
não estou só. Beleza e perfume, inspiração, amor maior, presença constante, inabalável, me faz viver. Confiarei em qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio dos vales, onde os ossos secaram, a sombra da morte, em meio a gigantes confiarei. Entre os espinhos ou escuridão, escondido estarei debaixo de tua poderosa mão. Em qualquer momento, no vale ou na dor, esperança não vai me faltar. O lírio permanecerá entre os espinhos ou escuridão, escondido estarei debaixo de tua poderosa mão. Em qualquer momento, no vale ou na dor, esperança não vai me faltar. O lírio permanecerá de pé, de pé. Confiarei em qualquer vale, sei que só não estarei. Lírio dos vales, onde os ossos secaram, a sombra da morte, em meio a gigantes confiarei, confiarei. Senhor nosso Deus, nosso Senhor Pai, te agradeço mais dia de vida, te agradeço por tudo nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, nos abençoe, que o Senhor tenha recebido esse louvor, Senhor, que apesar de muitas falhas que a gente tem, o Senhor possa estar nos abençoando, que nossas qualidades a gente sempre use para te engrandecer e sempre honrar o teu nome. Nos dá uma boa noite, abençoe a pregação hoje, que o Senhor possa tocar no coração de cada um. E nos dá uma boa noite, Senhor. Fica conosco e perdoa nossos pecados. Pois é em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, com a graça de Deus, hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter a participação de mais um irmão amado, pastor do nosso presbitério, reverendo Guilherme, pastor ali em PO, e prontamente atendeu o nosso convite de poder estar transmitindo a palavra de Deus a nós, e isto nesta noite. Então, desde já, nós queremos agradecer imensamente a este amado irmão, e eu tive o privilégio de conhecer antes de vir para a região, isso já lá no seminário, sem saber que seria amigo dele de ministério. E desde então nós temos aí tido uma caminhada muito proveitosa juntos. Então, uma pessoa amada por mim, com certeza tem sido bênção na minha vida. Então, nós agradecemos e que Deus te use e te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Vou passar então a palavra para ele, e ele vai estar usando desse momento para compartilhar do que Deus tem para falar ao nosso coração. Podemos atender ao convite aí da amada igreja de Lagoa Formosa,
a quem nós amamos muito, nós gostamos muito. Já tive outras oportunidades de pregar presencialmente, agora online, né? Essa modalidade que a gente tem adaptado a cada dia e tem sido maravilhosa. Nós repassamos o convite para esse culto para vários amigos, várias pessoas. Há pessoas não só, né, aqui de Presidente Olegário, mas eu sei que mundo afora, nesse momento, participando do culto da Igreja Presbiteriana de Lagoa Formosa, e nós temos a certeza que será bênção. Muito obrigado aí ao reverendo Erickson pelo convite, né, a participação, é um amigo que eu tenho, né, e que nós possamos aí ter bom proveito desse tempo, né, de palavra de Deus, e que essa palavra possa realmente impregnar aí no nosso coração e possa fazer grande diferença na vida dos amados irmãos. O texto dessa noite, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, o texto sagrado diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que só não estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, nós vamos orar e depois nós vamos para a exposição da palavra do nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, por esse tempo, pelo convite, Deus. É uma honra para mim, como pregador da palavra do Senhor, como pastor, receber convites para poder pregar, falar do Senhor, e ainda mais a uma igreja tão querida como a igreja de Lagoa Formosa. Eu peço que o Senhor possa abençoar o pastor, o conselho, a junta diaconal, os demais irmãos, liderança da igreja, e que nós possamos, em nome de Jesus, Deus, ficar felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós, vai continuar cuidando, e mais ainda, que o Senhor me ilumine, e que nós possamos agora aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós. É a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos utilizar essa noite, exercendo a fé cristã na dependência do Senhor. Exercendo a fé cristã na dependência do Senhor. Spurgeon tem uma frase interessante que diz o seguinte: para exercitar a nossa fé, devemos arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Então, a frase do Charles Spurgeon que diz: para exercitar a nossa fé, devemos arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Meus queridos, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 51 depois de Cristo. E Tessalônica era o principal centro de comércio e de comunicação daquela região. Um local estratégico para a igreja, tornar-se um modelo para as outras igrejas ali daquela região. E Paulo acabou pregando a palavra de Deus a Tessalônica em sua segunda viagem missionária, conforme Atos 17 nos atesta. Mas devido à perseguição de alguns líderes judeus, ele e os seus companheiros ficaram lá por pouco tempo. E o resultado foi que Tessalônica não recebeu o benefício direto do ministério e do ensino do apóstolo Paulo. Com isso, Timóteo acaba sendo enviado para poder observar aquela jovem igreja e fazer um relatório. E esse relatório leva o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, onde foram abordados alguns dos falsos ensinos que tinham surgido por lá. E quase na mesma linha de 1 Tessalonicenses é escrita, então, a segunda carta. A fim de quê? A fim de lembrar aos irmãos tessalonicenses acerca das verdades a respeito de quê? Do retorno de Jesus e o reto juízo de Deus contra os rebeldes.
e como esta verdade deveria impactar o modo deles viverem. Então, no meio desse cenário, entra então 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, e nós temos a seguinte compreensão desse texto, ou a atenção que nós devemos dar essa noite a esse texto, que nós precisamos exercer a fé cristã na dependência do Senhor. Nós devemos exercer a fé cristã na dependência do Senhor. E há nesse texto pelo menos 3 evidências nos cristãos, nos eleitos de Deus, que demonstram fé na dependência do Senhor. E nós vamos ver a partir de agora essas evidências que o texto nos apresenta em relação a nós como cristãos, como eleitos de Deus, o que nós devemos demonstrar como fé nessa dependência de um Deus que é vivo e um Deus que é maravilhoso. A primeira evidência que demonstra, então, fé na dependência do Senhor é que o cristão desenvolve uma vida de oração. O cristão desenvolve uma vida de oração. Os versos 1 a 3 dizem assim novamente: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel e ele vos confirmará e guardará do maligno. Os versículos 1 a 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vem, através desse pedido de oração, mostrar para aqueles irmãos que a oração é indispensável na vida do cristão. Ele começa o versículo dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós. De forma humilde, ele solicita oração dos irmãos em Tessalonicenses, ele pede que orem e que continuem em nome de Jesus orando. Meus irmãos, a palavra de Deus já havia chegado em Tessalônica, mas aqueles irmãos deveriam saber que era da sua responsabilidade interceder para que assim, como eles foram alcançados pelo evangelho da graça de Jesus Cristo, esse evangelho continuasse alcançando mais e mais pessoas. Paulo era um homem que valorizava demais o fato de orar, o fato da oração, e, portanto, como ele constantemente intercedia pela igreja, não tinha nenhum receio de pedir aos irmãos que intercedessem por ele e pelo seu ministério, que aquele povo lutasse com ele nas orações. O apóstolo Paulo, com esse pedido de oração, ensina àqueles irmãos que o trabalho do Senhor não é feito pela força do braço, mas na dependência daquele que é o dono da obra, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar muito bem isso na finalidade que Paulo acaba pedindo a oração. Versículo 1 de novo, a parte B diz assim: para que a palavra do Senhor se propague, ou seja, tenha livre curso, corra sem nenhum obstáculo, não encontre objeção, e uma vez que alcançasse as pessoas, ela seja glorificada, o próprio Cristo, o próprio Jesus, o próprio Deus Pai Todo-Poderoso seja glorificado. Então havia uma grande necessidade para que aqueles irmãos compreendessem o valor da prática da oração. Pois o versículo 2, a parte A diz assim: para que sejamos livres dos homens maus, dos homens perversos. Irmãos, Paulo mostra o desejo que ele tinha em rever aqueles irmãos, mas que teve o seu caminho barrado por Satanás. Ele diz isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 17 a 18. Na verdade, a vida do apóstolo era cercada de grandes perseguições por causa da pregação do evangelho. E, portanto, esse pedido de oração servia de alerta também para aqueles irmãos, porque Paulo sabia muito bem das perseguições que eles também enfrentavam, conforme ele descreve lá no capítulo 1, versículo 4. E por esse motivo, ele dá, então, graças a Deus pelo fato de que eles estavam suportando a todas elas com paciência e com fé. No versículo 2, a parte B, Paulo diz para nós também: porque a fé não é de todos, ou seja, é evidente que Paulo está dizendo que as perseguições vêm por parte dos que não abraçaram a uma fé genuína, uma ausência de fé que
explica uma atitude hostil a Jesus Cristo, a seu evangelho e aos seus pastores, aos seus embaixadores, aos seus missionários. E por que isso acaba acontecendo? O que acabou motivando aquela igreja a continuar, então, na prática de oração e espalhando o evangelho como eles vinham fazendo? O versículo 3 vai nos dar essa resposta. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Meus queridos, esse Deus tem sido fiel demais à nossa vida, esse Deus tem nos guardado do maligno, esse maligno não tem tocado na nossa vida, porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, Deus tem feito maravilhas por nós e vai continuar em nome de Jesus a fazer. É maravilhoso nós vemos como, ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo pede oração, que o apóstolo Paulo convoca os irmãos para uma vida de responsabilidade, uma vida prática, ele também acaba levando consolo para a vida daquela igreja, a segurança de que aqueles irmãos ali em Tessalônica seriam guardados do maligno, era tão somente pela fidelidade do Senhor. Há um texto em 1 Samuel 12, 23, que diz o seguinte, olha só o alerta aí para todos nós. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, é pecado não orar pelo próximo. Nós precisamos orar a esse Deus a cada dia pelos nossos próximos. John Piper tem uma frase interessante sobre a oração. Ele diz o seguinte: a oração é a forma através da qual se coloca a nossa disponibilidade quando estamos transbordando em amor pelos outros. Então, a oração é a forma através da qual Deus se coloca a nossa disponibilidade quando estamos transbordando em amor pelos outros. Portanto, a primeira evidência que demonstra fé na dependência do Senhor é que o cristão desenvolve uma vida de oração, deve desenvolver uma vida de oração em nome de Jesus Cristo. Amém. A segunda evidência que demonstra fé na dependência do Senhor é que o cristão que demonstra fé na dependência desse Deus maravilhoso pratica a palavra que recebeu. Então, ele demonstra fé praticando a palavra que recebeu. O versículo 4, que nós lemos, também diz novamente: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Meus irmãos, é interessante saber que a confiança expressa pelo apóstolo Paulo e pelos seus companheiros sobre aqueles irmãos não era simplesmente por algo que provinha deles ou dos seus próprios méritos, mas pelo fato do poder que operava na vida dos eleitos de Deus, e esse poder era claramente operado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 1, versículo 5, a parte A, Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Meus queridos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus, conforme Romanos 10, 17. Então, Deus aplica a fé aos salvos. Deus aplica a fé aos salvos. Por isso, não há como viver um evangelho sem ser de forma autêntica, sem que haja uma total dependência da Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Criador, o Filho, que é simplesmente o nosso Redentor, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Luiz Berkoff expressa que o objeto da fé é o Evangelho, é a palavra do nosso Deus. A palavra, irmãos, é de origem divina. Ela é o nosso manual, a nossa única regra de fé e prática. Ela é o nosso alimento. A palavra é a nossa fonte de vida. E quem aguarda será guardado por Deus. O inimigo já é, em nome de Jesus, um derrotado. O pecado não encontra lugar.
E a chama da esperança é claramente realimentada por quem pratica essa palavra de Deus, para quem leva a sério a palavra de Deus que é pregada, a palavra de Deus que nós escutamos a cada dia. E é inegável que a igreja de Tessalônica expressava um grande testemunho de amor, um grande testemunho de fé. Mas o desejo dos missionários, daqueles pastores, era que aqueles irmãos continuassem progredindo, indo para frente. E isso só seria possível por meio da obediência às instruções que receberam. Josué foi claramente exortado na palavra de Deus a viver conforme a lei do Senhor. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Então, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Meus irmãos, ali estava o segredo para fazer prosperar, progredir, ir para a frente no seu caminho. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Lá em Jó 33:14, diz o seguinte: Deus fala de um modo, fala de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, Deus fala de um modo, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Nós precisamos ficar mais atentos ao que a palavra de Deus tem nos ensinado. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que o perigo que a igreja tem enfrentado ultimamente é a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Sempre que uma igreja trilha pelas veredas da obediência, ela caminha em triunfo, ainda que pobre ou perseguido. Então, essa frase é espetacular para o que a gente está vivendo nos dias de hoje. O perigo que a igreja enfrenta é a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Sempre que uma igreja trilha pelas veredas da obediência, ela caminha em triunfo, ainda que pobre ou perseguida. Tiago 1, 22 a 24 diz assim para nós também: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então nós precisamos viver essa palavra a cada dia, não ser apenas ouvintes, mas ser principalmente praticantes dessa palavra. E é muito importante para nós essa noite, para os irmãos que nos assistem, aqueles que nos ouvem essa noite, é importante saber que a soberania de Deus e o seu cuidado, a sua providência pelos seus, não exclui a responsabilidade dos que são chamados por ele. Aquela igreja estava sob os cuidados do Senhor, mas os cristãos tinham que cumprir com seus deveres, e isso de maneira contínua. Não era apenas no momento do aperto, no momento da dificuldade. Deveria ser algo contínuo na vida da igreja. Era dever daqueles nossos irmãos acatarem as instruções vindas dos ministros, dos pastores, dos missionários de Cristo, para o crescimento deles e para o avanço do evangelho, o avanço da palavra do nosso Deus. Tiago 25, capítulo 1, versículo 25, diz assim para nós: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então é lindo também demais. Nós precisamos ser operosos e praticantes da palavra no nosso Deus. Portanto, a segunda evidência que demonstra essa fé na dependência do Senhor é que o cristão pratica a palavra que recebeu. Amém. A terceira evidência que vai demonstrar fé na dependência do Senhor é que o cristão se mantém constante. O cristão se mantém constante. O versículo 5 diz assim para nós: ora, o Senhor conduza o vosso coração no amor de Deus e a constância de Cristo. O Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Meus irmãos, Paulo termina o versículo 5 em tom de oração. Ora, o Senhor conduza o vosso coração
ao amor de Deus e à constância de Cristo. O que ele estava dizendo aqui é que não há outro meio deles continuarem progredindo a não ser conduzidos por Cristo e no amor do Deus Pai Todo-Poderoso. E são estes os elementos que mantêm uma igreja firme, uma igreja operosa, mesmo em meio às perseguições. Ser conduzidos por Cristo e no amor do Deus Pai Todo-Poderoso. Ser conduzido por Cristo e no amor do Deus Pai Todo-Poderoso. A constância aqui equivale à firmeza, não importando qual seja o custo. Lá em Provérbios 28:14, diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. É o grande mal que tem ocorrido nos dias de hoje. As pessoas têm vivido uma infelicidade tremenda porque não são constantes no temor do Senhor. As pessoas têm endurecido seu coração e por isso, infelizmente, não têm caído na graça, mas têm caído em desgraça. E isso tem sido claramente muito difícil, tem sido muito complicado para a vida de muita gente. Com esse coração endurecido, não tem o desejo de mudar as suas vidas de forma alguma. Só que a notícia boa para os irmãos e para as pessoas que têm vivido com o coração endurecido é que nós temos um Espírito Santo que é maravilhoso e que transforma coração de pedra em coração de carne. Então nós precisamos crer e nós precisamos fazer a nossa parte orando para que isso possa ocorrer a cada dia. Às vezes vai acontecer na nossa vida, na vida de pessoas que a gente conhece, uma inconstância muito grande, que pode ser uma saída da presença de Deus, um período de relaxamento devocional. E nós não podemos, em nome de Jesus, endurecer o nosso coração. Nós temos que ser mais humildes, reconhecer os nossos delitos, os nossos pecados e nos arrependermos. Tem muita gente que tem caído em coisas erradas, tem feito coisas erradas, tem se mantido em coisas erradas na sua caminhada, porque não dão o braço a torcer para Deus. São pessoas inconstantes, são pessoas que, infelizmente, não têm conseguido manter a sua fé firme no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho ensinado a cada dia e nós precisamos aprender a conduzir, a induzir, a ensinar as pessoas no caminho correto. Nós não podemos ser influenciados, nós temos que ser influenciadores das pessoas que estão à nossa volta. A gente tem vivido dias hoje tão complicados em relação a essa questão do coronavírus, e as pessoas hoje, fracas espiritualmente, inconstantes, acabam cedendo a palavras mal faladas, aos profetas do caos, que têm ensinado coisas o tempo inteiro, falado coisas que não condizem com a palavra de Deus. A gente precisa tirar isso da nossa vida, arrancar isso do nosso coração e ouvir sempre o que é a palavra de Deus para a gente poder ir para frente, para a gente poder desenvolver. C.S. Lewis tem uma frase que vai fechar essa parte com chave de ouro e diz assim: nós não somos pessoas basicamente boas. Quem pensa aí que é muito bom, que é bom demais, tome cuidado com isso. C.S. Lewis diz que nós não somos pessoas basicamente boas, que só precisam se livrar de alguns vícios e melhorar os nossos atos. Pelo contrário, somos rebeldes que necessitam entregar as armas. Então entregue as armas. Se renda ao amor do Senhor. Arrependa-se em espírito e em verdade. Tenha sua vida diferente a partir de hoje, para que o Espírito Santo possa te usar, para que o Espírito Santo possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Na maioria das vezes, então, nós somos inconstantes, mas a notícia maravilhosa que nós temos é que Deus não desiste de nós. O pastor batista Paul Washer diz para nós o seguinte: Deus não desiste de nós, porque Ele nunca colocou nenhuma esperança na gente. Ele colocou esperança na sua própria promessa, no seu próprio juramento, em sua própria aliança. Ele colocou esperança onde ela pertence, em sua pessoa, nos seus decretos e na sua obra. E por causa disso, os seus decretos, que são eternos, os seus decretos são imutáveis, e porque ele tem procurado seres imperfeitos para realizar o quê? Planos imperfeitos a cada dia. Mas o principal de tudo isso, Deus não desiste de nós, porque nós somos, além de nós sermos esses pecadores e inconstantes, Ele não desiste da gente por causa do seu amor que é maravilhoso. Lá em João 3,16,
Todo mundo sabe esse versículo de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer amor maior do que esse? A constância de Cristo, meus irmãos, levou esse Jesus maravilhoso ao Calvário. Ele sofreu demais por causa dos nossos pecados. E nós devemos nos esforçar, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhar firmemente para o autor, para o consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Hoje tem gente que desiste fácil demais, tem muita gente entregando os pontos. Que eu diga em relação a essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, muita gente amedrontada, muita gente entregando os pontos, muita gente sendo conduzida por reportagem de televisão, por mensagem de WhatsApp. Meus queridos, vamos focar na palavra de Deus, vamos olhar para a constância de Cristo, vamos ser mais firmes em nome de Jesus Cristo, vamos alegrar, vamos ficar firmados. Essa fase, essa onda, isso que a gente está vivendo, está passando, está acabando, e nós temos a certeza que esse Deus vai continuar firmando os nossos passos a cada dia, e nós vamos tirar muitos bons proveitos de tudo isso para a nossa vida. O Senhor Jesus foi constante nos seus propósitos, constante na obediência ao Senhor, constante no combate às práticas religiosas contrárias à palavra de Deus, constante no amor, constante no perdão. Ele foi constante até mesmo na hora da sua morte, onde a persistência e a coragem foram mais fortes que o desejo de deixar aquela cruz, conforme Marcos 14, versículo 36. Então, a constância de Cristo é um atributo do nosso mestre que o autor deseja ver reproduzido no seu povo. Lá em Mateus 16, 24b, diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, você precisa aprender a se negar, você precisa aprender a tomar a sua cruz, você precisa aprender a seguir Jesus. A nossa constância na vida cristã pode ser desenvolvida com a busca. O Senhor Jesus também nos aconselha, lá em Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque 1 Coríntios 2, 9 diz para nós: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a gente nem sabe o que Deus tem preparado de melhor. O que a gente sabe, o que a gente tem certeza, é que a vida eterna é algo lindo pra caramba, que Deus vai nos fornecer, que Deus já tem preparado para cada um de nós. O que Deus preparou de excelente para nós não se resume apenas a essa vida terrena. No mundo nós vamos passar por aflições, mas nós devemos ter um ânimo grandioso, ter bom ânimo, ter alegria em servir a Deus e fazer a obra de Deus e desenvolver sempre o melhor de acordo com a palavra desse Deus. A nossa esperança, então, vai muito além. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 19, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Ainda permanecemos no pecado e somos os mais infelizes dos seres humanos. Então, Cristo ressuscitou, aleluias, glórias a Deus por isso, e Ele tem feito grandes coisas por nós e vai continuar fazendo. A nossa esperança é a morada feliz, é a eternidade, com base, então, não nos nossos méritos, não nas nossas obras, mas na ressurreição de Jesus Cristo. Estaremos um dia no céu com esse Jesus, glorificando, louvando, enaltecendo Deus, então, pela eternidade. Portanto, a terceira evidência, para a gente fechar essa parte, que demonstra fé na dependência do Senhor, é que o cristão se mantém constante. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que nos acompanham mundo afora, quero concluir relendo a frase que Spurgeon utilizou, que para exercitar a nossa fé, devemos arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Meus irmãos, para exercitar a nossa fé,
devemos arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Não dependa de você, pare de ficar pensando que as pessoas vão resolver os seus problemas, pessoas que sejam utilizadas por Deus, encaminhadas por Deus, sim. Pare de depender das suas próprias forças a cada dia. Aprenda a depender de Jesus Cristo. Aprenda a olhar mais para o Deus Pai Todo-Poderoso, para o Espírito Santo, que é o Consolador. Os cristãos são chamados, então, a exercer a sua fé na dependência do Senhor. E 3 foram as evidências nos cristãos eleitos de Deus que demonstram essa fé na dependência do Senhor. Há, então, o desenvolvimento de uma vida de oração, a prática da palavra que nós recebemos e a constância a modelo, a exemplo de Jesus Cristo. Eu quero deixar algumas aplicações para suas vidas, para todos aqueles que nos assistem. Orai sem cessar. Pratique uma vida de oração incessante. Pratique a palavra de Deus. Seja constante em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus possa, na sua infinita graça, na sua infinita bondade, nos fortalecer. E que nós possamos, a partir de hoje, vivermos sempre na dependência desse Deus. E que o mundo possa ver esse Cristo em nós. Ore sem cessar. Pratique a palavra de Deus e seja constante como Cristo Jesus foi. É a mensagem que eu tenho da parte de Deus aos vossos corações e que essa palavra possa, de forma infinita, fazer grande morada na sua vida e que você possa praticá-la, exercitá-la o quanto antes, rever seus conceitos em nome e por amor de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, depois eu retorno a palavra ao nosso irmão e amigo reverendo Erickson. Deus querido, Deus amado, muito obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, as bênçãos derramadas sobre a nossa vida e principalmente, Pai, a dependência que nós temos do Senhor. E nós possamos, a partir de hoje, orar mais, praticar mais a Tua palavra e ser mais constantes, a exemplo do que Jesus Cristo foi às nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida das nossas igrejas. Obrigado, Deus, pelas dificuldades que nós temos enfrentado, porque nós temos aprendido através do Teu Santo Espírito a sermos pessoas diferentes. Essa pandemia, permitida pelo Senhor, tem nos ensinado muito, muito mesmo, e que os irmãos que têm dedicado a ouvir essa palavra, que possam ser grandes praticantes, que possam rever a sua vida, rever seus conceitos, olhar, Deus, para os seus familiares que muitas vezes perdidos, estão aí entregues a esse mundo maldito, mas que o Senhor possa nos iluminar, possa nos ensinar e que a palavra de Cristo possa ser maior do que tudo que está à nossa volta e fazer grande diferença. Continue abençoando as nossas igrejas do Presbitério Leste do Alto Paranaíba, igrejas esparramadas Brasil e mundo afora. Continue nos livrando e protegendo, Deus, e continue nos revigorando a cada dia. Nós precisamos disso. Para isso, nós sermos gratos ao Senhor a cada tempo. É a oração que nós fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Reverendo Erickson, muito obrigado ao senhor, ao conselho, a essa amada igreja, e sempre precisar, estarei à disposição dos queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez nós agradecemos por aquilo que Deus acabou de falar ao nosso coração através do seu servo, pastor e querido Guilherme. Pode ter certeza que nós vamos ainda ter outras oportunidades, de tê-lo aqui conosco quando voltarmos, mas talvez também, quem sabe, em outras transmissões como esta. Meu desejo é que cada um de vocês que participou, se identificado por essa palavra, que nós possamos, através da nossa vida, estar demonstrando dependência, principalmente nesse momento onde, de maneira tão evidente, Deus tem permitido isso acontecer para que a gente perceba quanto que nós não somos nada, quanto que nós não podemos absolutamente nada. Possamos estar insistindo em orar, tendo a palavra de Deus como algo
que estamos lendo e que possamos perseverar em tudo isso na nossa caminhada cristã, porque é certo que nós seremos recompensados, não porque merecemos, mas porque Deus nos prometeu, e isso nós desfrutaremos não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade com Ele no paraíso. Então eu quero aqui agradecer a todos que estiveram conosco, de maneira especial eles, que são de PO, também parece que tem aqui uma outra igreja, a igreja de Varjão de Minas, outros que eu não sei, mas talvez aqui comentaram alguma coisa, outros que não. Que Deus abençoe sua vida, que Ele nos fortaleça ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Fique em paz e até terça-feira, se Deus quiser, para nós estarmos aqui mais uma vez, orando em favor da nossa igreja, em favor da nossa cidade, em favor do mundo.